Pessoal, eu me chamo Herberson, vou ser o professor de física de vocês, certo? Vamos começar hoje com a aula da unidade 1, que é o mundo físico, e o tema 1, como surgem as ciências, certo? Bem, pessoal, nesse primeiro slide aí, ó, a gente vê Zeus, Hera, alguns deuses, são alguns deuses da nossa cultura, né, ocidental. Nós tínhamos o pensamento mítico. Como assim um pensamento mítico? Tudo costumávamos explicar que era por causa dos deuses. Por exemplo, se estava chovendo, é porque Deus estava lavando o chão lá da casa dele. Ou então, se trovejava, ou se caía algum raio, é porque Deus estava com raiva. Então, existem muitas histórias fantasiosas que tentavam explicar os fenômenos naturais por meio de fantasias, né? Como esse exemplo aí da chuva. Também tem, se estava chovendo é porque Deus estava chorando, certo? Então, não só para na realidade, era para todos os fenômenos no geral, né? Bem, porém, o homem sempre teve e sentiu a necessidade de explorar os outros locais. Então, para isso, ele tinha que obter alguns conhecimentos, certo? E teve que ter algum raciocínio lógico aí, né? Fundamentado em conceitos e na matemática, para que ele pudesse se desenvolver. Então, aquele pensamento mítico, aos poucos, foram substituídos por construções lógicas, né? Por provas matemáticas, por conceitos, para poder melhorar e evoluir mais a questão da própria ideia em si, né? Da própria evolução. Então, quando eles passaram a pensar de forma mais lógica, não dando essas explicações fantasiosas, aí então o conhecimento passou a se chamar de filosofia natural. E eles estudavam tudo, de todas as áreas, da matemática, história, física, química, tudo estava englobado na filosofia natural, né? E podemos notar aí no slide, ó, através de algumas pequenas invenções, logo no início, né? Como, por exemplo, a roda, que serviu para eles se deslocarem e moverem grandes objetos, né? Temos também um pulsão, onde eles faziam as imagens. Outro mais antigo, a questão do fogo, eles aprenderam a fazer fogo e tudo. Uma história interessante é que antigamente eles não conseguiam gerar o fogo, né? Então o que é que eles faziam? Haviam guerras por causa de uma fogueira. Eles não deixavam apagar aquela fogueira, mantinham o fogo aceso, né? E as comunidades que moravam próximas brigavam por esse fogo, né? Então, com o passar do tempo, eles aprenderam a fazer, cada um fazer o seu fogo, e essa guerra acabou, né, por fogo. Bem, então, todo o pensamento começou aí da questão da filosofia natural, pensamento lógico, para ter alguma aplicação. Como podemos ver aí na última imagem, na quarta imagem. Hoje, atualmente, conseguimos voar. Então, como as ideias estão associadas uma com as outras, antes foi necessário saber, foi necessário descobrir a roda, foi necessário descobrir o fogo para poder chegar no avião, né? Tem vários conceitos aí por trás, vários conhecimentos que fizeram o avião. Bem, então temos que saber diferenciar essa questão do pensamento mítico e o pensamento científico, né? O pensamento mítico, como eu falei agora há pouco, vamos supor que ele quisesse explicar um fenômeno natural simples, a chuva, por exemplo. Então, o pensamento mítico fantasiava, dizia que era Deus que estava chorando ou estava limpando o céu. Já no pensamento científico, não, eles procuravam a razão lógica, buscavam entender realmente aquele fenômeno por meio de explicações claras, mais concretas, né? Não fantasiavam tanto.
Então, nesta primeira parte, é importante a gente saber essa diferença entre pensamento mítico e pensamento científico, certo? Bem, a filosofia natural, que é do pensamento científico, deu origem a todas as outras ciências, né? Depois foi se dividindo. Uma delas foi a física, certo? Pronto, ó, vamos fazer esse primeiro exercício aí da atividade no nosso material. Responda as questões a seguir sobre a ocorrência de chuva. Uma explicação comum para a ocorrência da chuva é dizer que Deus está lavando o chão do céu. Os trovões seriam, de acordo com essas explicações, o barulho de Deus movimentando as mesas e cadeiras de lugar enquanto lava o chão celeste. Essa explicação é mítica ou científica? Quais elementos podem ser utilizados para justificar sua resposta? Ou seja, a primeira pergunta aí é se é um pensamento mítico ou científico. Para ser mítico tem que ter conceitos, aliás, tem que ter alguma história que a gente não consiga comprovar. É mítico, é fantasioso, não tem como a gente comprovar, certo? Neste caso aqui, teria como a gente comprovar que Deus está lavando o céu, certo? Então não tem, é um pensamento fantasioso. Então, neste caso aqui, a gente poderia dizer que essa história é mítica, porque ela não tem um fundo lógico, um raciocínio por detrás, certo? Então ela não é científica. Quais elementos podem ser utilizados para justificar a sua resposta? Até a própria questão de dizer que Deus está lavando o chão do céu. Isso é uma questão de ter fé, não é uma questão científica. Então, só o fato de ter Deus, esse ser grandioso, né, que eles imaginam como sejam, como fossem ele na época, só em ter a presença dele já modifica totalmente o raciocínio, né? Porque não tem como você comprovar realmente, eu pego nele, eu toco nele, né? Então isso é o que? Pensamento mítico, certo? Vamos agora para o item B. Outra explicação para a ocorrência da chuva é que ela é o resultado da condensação do vapor de água contida no ar que forma as nuvens, conforme a ilustração ao lado. A chuva seria, então, uma parte do ciclo da água. Depois de chover, a água evapora, sobe, forma nuvens, condensa-se e volta a cair em forma de chuva. Essa explicação é mítica ou científica? Né? Vamos responder primeiro essa pergunta. Bem, se ele explica aqui de forma, utilizando conceitos, como a gente pode ver aí na imagem ao lado, tudo isso tem uma explicação, certo? Como é que eu posso dizer? Uma explicação concreta. Como assim? Primeiro a água evapora, esquenta, evapora, depois ela condensa, formando as nuvens. Então depois é que acontece a precipitação. Ou seja, neste fenômeno aí, ele descreveu todo o ciclo de onde vem, como começa, e é uma forma que pode ser comprovada. É um pensamento que tem um passo a passo, né? E que pode ser comprovado, certo? Neste segundo exercício aí, na segunda atividade, o filósofo grego Aristóteles propôs que a Terra seria o centro do universo, em torno do qual giram a Lua, o Sol e os planetas. Essa explicação para a passagem dos dias e das noites, dos meses e dos anos, é mística ou científica? Tá? Quais elementos podem ser utilizados para justificar suas respostas? Né? Sua resposta. No caso, o que ele afirmava? Nessa questão aí, esse pensamento que ele tem é o pensamento geocêntrico. Que era o quê?
dizer que a Terra está no centro do universo e todos os outros astros giram em torno dele. Esse é o geocentro. Também tem outro pensamento, né? Outro raciocínio científico, pensamento crítico, que é o heliocêntrico, que é o Sol no centro e os outros planetas ao seu redor, certo? Nesse caso aí, ele afirmou o quê? O filósofo Aristóteles. Ele afirmou que a Terra era o centro do universo. Certo. Mas como foi que ele fez isso? Né? Como foi que ele teve essa ideia, essa construção? Ele está dizendo que isso não tem como explicar. A primeira pergunta, para a gente poder identificar se é um pensamento mítico ou científico, a gente tem que fazer a seguinte pergunta: eu posso explicar isso de forma concreta ou não, esse fenômeno? Certo? Então, no caso, como foi que ele fez? Ele utilizou da observação, ele observou as estrelas, viu o movimento e aparentemente, olhando daqui da Terra, é como se os outros astros girassem em torno de nós, né? Que estamos aqui na Terra. Mas, na realidade, não é isso que acontece, né? Hoje sabemos que, na realidade, nós é que damos a volta em torno do Sol, né? Então, mesmo ele explicando aqui a questão da Terra estar no centro, porque ele estava observando daqui da Terra, mesmo que ele esteja errado, né? Mas isso é um pensamento o quê? Científico. Porque ele explicou, teve como explicar direitinho, embora a conclusão fosse errada. Né? Quais elementos podem ser utilizados para justificar a sua resposta? Universo, Lua. No caso, eu poderia utilizar as posições dos astros aí, ó. No caso, seria a Terra, a Lua, o Sol e os outros planetas, né? A questão da observação. Né? Bem, pessoal, agora nós vamos para a segunda parte da primeira unidade, né? Entendendo mais um pouco. Medidas e unidades, certo? Que é o tema 2 do nosso material. Bem, grandeza é tudo aquilo que se pode medir, certo? Grandeza é tudo aquilo que se pode medir. Mas o que é medir? Medir é comparar duas grandezas da mesma espécie, por exemplo, área com área, comprimento com comprimento, volume com volume, velocidade com velocidade, etc. Tomando uma delas como parâmetro, certo? Bem, pessoal, o que é que a gente tem que entender nesse capítulo para poder começar? Isso é muito importante para quando a gente for avançando nos outros capítulos, mais na frente, até nessa próxima unidade, na segunda unidade, a gente vai ter que entender e vai facilitar bastante, né, a nossa construção das ideias, se a gente souber o que é medida. Vai facilitar muito, certo? Então, o que são essas medidas e unidades? No caso, essa grandeza, essa primeira interrogação que tem aí, o que é grandeza? É algo que se pode medir, inferir. Por exemplo, temos aí, ó, uma balança. Eu posso pesar 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, 4 quilos, certo? Ou seja, mas isso eu estou comparando o quê? O significado de medir uma grandeza. Eu sempre comparo com alguma coisa, com algum parâmetro. Por exemplo, o parâmetro do quilo. A gente tem que o quilo é aquele objeto ali que tem aquele peso, aquela densidade, que tem 1000 gramas. Pronto, então a gente utiliza esse peso como base e diz que se o objeto pesar o dobro do que pesa esse pedaço de pedra, vamos supor, esse pedaço de chumbo, é 2 quilos. Se pesar metade, é meio quilo, que é 500 gramas, certo? Do mesmo jeito é o tempo. O tempo a gente costuma falar sempre em hora ou em minutos, né? São 3 horas e 30 minutos, um exemplo. Mas a gente também pode, essa grandeza é o quê? De tempo, né? A gente também pode medir em segundo. No caso, 1 minuto tem 60 segundos, certo? Ó, quais são as unidades de medidas de distância?
Bem, pessoal, quais são as unidades de medida de distância? Nós podemos medir a distância de várias formas, né? Podemos medir metro, nós vamos ver isso aí bem direitinho, qual a unidade correta para poder fazer essas medições, mais agora na frente, certo? Podemos utilizar o metro, o quilômetro, o centímetro, vai depender da situação. Então essas unidades que eu estou falando, essas unidades de grandeza, que é metro, quilograma, quilômetro, isso tudo é o que? Unidade de grandeza, certo? E vamos ver aqui quais são as unidades de medir o tempo. Bem, quando ele pergunta quais são as unidades que podem medir o tempo, como eu acabei de falar, o tempo pode ser medido em segundo, milissegundo, horas, certo? Minuto. Quais são as unidades de medida da massa? A massa pode ser medida em quilograma, grama, vai depender da situação, certo? Vamos lá, ó. Nesse primeiro exercício aí, ele está pedindo o seguinte: indique entre os conceitos a seguir aqueles que constituem grandezas. Ou seja, é aqueles que podem ser comparados, é aqueles que podem ser medidos, certo? No caso, o primeiro ele diz o quê? Massa. Massa, o quanto a pessoa pesa, vamos supor, né? A gente vai entender mais na frente a diferença entre massa e peso. Mas agora vamos supor, massa, eu posso me pesar? Eu posso comparar o meu quilo com o meu peso com o de alguém? Posso, né? Então, desses aí, eu posso pesar a massa, certo? Ou seja, então ela é o quê? Uma grandeza. Força. Eu posso medir a força, a quantidade de força, vamos supor que eu faço em uma parede, ou a quantidade de força que eu faço para empurrar um carro. Isso é uma grandeza. Eu posso medir a quantidade de força para poder empurrar um carro. Água, eu posso medir a quantidade de água? Posso, né? Porque eu posso colocar 1 litro em uma garrafa, 2 litros em uma garrafa, 3 litros. Ou seja, todo conceito que pode ser medido ou comparado, certo? Ele é considerado uma grandeza, certo? Vontade é outro exemplo. Eu posso dizer, vamos supor, eu posso quantificar a vontade, valor, vamos dizer, João tem mais vontade que Maria, certo? Ele tem mais vontade. Quanto de vontade? Entendeu? Eu posso comparar então as vontades? Então fica um pouco difícil comparar a vontade. Eu posso dizer o quê? Ele tem mais vontade de comer sorvete do que a Maria, certo? Dizer que um tem mais e o outro tem menos, tudo bem. Mas se eu quiser tirar uma medida aí, vamos supor que ele tem 10 de vontade, não tem como a gente fazer isso, certo? Amizade é a mesma coisa, ó. Vontade, amizade, beleza, certo? Embora a gente possa dar uma nota, dar um significado em cima do que a gente acha que é certo, mas comparar realmente uma amizade, vamos supor, João é amigo de Maria e de Daniele, mas de quem João é mais amigo? De Maria ou de Daniele? O quanto João é mais amigo, né? Então não tem como eu medir, tirar uma medida daí. Eu posso comparar, fazer, como eu posso dizer? Eu posso dizer mais ou menos, mas ter uma medida ali exata não tem como, certo? Do mesmo jeito é para a beleza, né? Uma pessoa pode achar uma pessoa bonita e outra pessoa não achar, certo? Então não tem como eu medir isso aí. Vamos lá. Velocidade eu tenho como medir, né? A velocidade dos carros. O que eu não posso mais medir aqui? Volume eu posso medir, certo? Filosofia. Eu não posso medir a filosofia, não tem como, né? Altura eu posso medir. Amor. Tem como medir o amor? Dizer que João ama mais Maria do que José, supondo.
não tem como medir o amor. Eu posso dizer que uma pessoa ama a outra, mas o quanto ela ama não tem como, certo? Outra, ele quer conceito, pressão. Posso medir a pressão? Posso. A gente não costuma ir no hospital ver, vou verificar minha pressão, quanto a minha pressão, se ela está alta ou baixa. Então tem aquele valor ali, aqueles números, né? Então posso até comparar ele. Pronto. Nessa segunda atividade, temos o seguinte: o que poderia ser medido neste caderno que você está lendo agora? Ou seja, quais medidas eu posso ter de um caderno? Muitas, né, pessoal? Eu posso medir, por exemplo, o tamanho do caderno, o comprimento do caderno. Eu posso medir o volume, o espaço que ele ocupa, certo? O espaço que ele está ocupando em cima da mesa, o volume. O seu tamanho, eu posso medir a quantidade de folhas, quantas folhas tem, né? Posso medir o seu peso, o quanto ele pesa, certo? Aí vamos para a segunda questão. Como é possível medir o comprimento e a largura do caderno? Ou seja, ele quer que eu faça uma medida aí do comprimento ou da largura. Seria necessário o uso de uma régua ou fita métrica, ou existem outras formas de realizar as medidas. Ou seja, pessoal, a gente costuma tirar essas medidas de comprimento utilizando uma régua ou uma fita métrica, certo? Mas não necessariamente a gente tem que usar. Existem outras formas de tirar essa medida, esse comprimento, essa largura desse caderno. Um é bastante utilizado em televisão, em monitores, que é a questão da polegada. A gente pode medir o tamanho do caderno em polegadas, certo? Bem, além da questão da polegada, eu também posso medir em jardas. Não é o ideal, porque é uma medida muito grande, né? Pode dizer que é 1/3 de uma jarda, alguma coisa desse tipo. Então existem várias medidas para várias formas de medir o mesmo caderno, né? Sem ser utilizando a fita métrica ou a régua, certo? Bem, pessoal, agora vamos começar o tema 3 da unidade 1, né? Ciência e tecnologia. A gente, só para recordar aqui, iniciamos primeiro com a questão do pensamento místico e o científico. É importante saber diferenciar os dois, né? Como eu já comentei lá na aula. No segundo tema, a gente olhou a questão das medidas, das unidades, como elas podem ser comparadas, né? O que é a questão também da grandeza, certo? Só para relembrar, unidade de medida, por exemplo, de tempo, de espaço, certo? Pode ser em quilômetros, metros, só para relembrar mesmo, para a gente dar continuidade aqui. Ciência e tecnologia, tema 3. A relação entre ciência, tecnologia e sociedade. Bem, pessoal, aos poucos eu vou demonstrando essa relação. Ela é tão constante que a gente costuma não perceber que elas estão relacionadas. Muitas vezes elas já vêm junto, por exemplo, ciência e tecnologia, né? Bem, porque sempre a questão aí a gente pode até voltar para aquele primeiro capítulo, onde eu posso explicar o quê? Da questão da sociedade. A sociedade sempre buscou evoluir, conhecer novos horizontes, né? Então, para isso, ela precisou entender como os objetos funcionavam de modo científico. E então, a partir daí, desse entendimento dos fenômenos, foi que a gente pôde fazer tecnologia, pôde fabricar objetos, né? Desde uma roda, que foi uma técnica, uma tecnologia bem antiga, até o nosso celular, certo? Bem, temos a diferença aí, da ciência pura e da ciência aplicada. Vamos entender um pouco sobre a questão da ciência, né? A ciência pura tem por objetivo a produção de conhecimento em si. Como assim? A ciência, ela simplesmente só quer entender o processo, como ocorre algum fenômeno, entender como a gente viu anteriormente, o processo como ocorre a chuva, né? Como ocorre um trovão, um relâmpago. Pronto, a ciência só quer saber como ocorre, entendeu? Ela só quer entender. No caso da ciência aplicada, visa principalmente a geração de produtos que melhorem ou facilitem a execução de tarefas.
Ou seja, é dela que deriva a tecnologia. Ou seja, se a ciência pura, simplesmente, ela só aprende como funciona aquele fenômeno, certo? No caso, então, da ciência aplicada, se ela tem a ideia de pegar os seus conhecimentos e gerar alguma tecnologia, algo de bom para nós, então a gente pode dizer o quê? Que dentro da ciência, que a ciência aplicada se utiliza da ciência pura, que é a ciência daquele conhecimento. A diferença entre a ciência pura e a aplicada é que a ciência pura utiliza só para conhecer os fenômenos, já a ciência aplicada busca entender esses fenômenos para poder aplicar de alguma forma que venha a beneficiar a população, certo? Então, essa é a diferença entre ciência pura e ciências aplicadas. Ciência e tecnologia. A relação entre ciência e tecnologia pode ser ilustrada com a Revolução Industrial, o domínio e a aplicação da eletricidade, da biotecnologia, da energia nuclear, da nanotecnologia, certo? Então, por que a gente notou mais essa questão da relação entre ciência e tecnologia na Revolução Industrial? Porque os processos de produção passaram a aumentar. Então, houve uma necessidade de entender melhor como a ciência funcionava e fazer essa relação entre a ciência e sua aplicação. Por exemplo, as máquinas a vapor, antigamente, que os barcos utilizavam para carregar os materiais, a grande quantidade de material, ou seja, unir um conhecimento científico ali à sua aplicação, ou seja, fazendo uma ciência aplicada, aplicando na tecnologia. Outro exemplo aqui, a questão da eletricidade. A eletricidade, por si só, ela foi estudada, a questão da ciência pura, né? Se a gente for olhar por esse viés da ciência pura, o que é que acontece? Eu só entendia como acontecia vamos supor, aquele raio, ou então eu conseguia produzir aquele raio e pronto. Isso é só ciência pura, é só entender como ocorre. Agora, essa questão da eletricidade, que já dá uma aplicação aos objetos, às máquinas, aí já muda. Ou seja, eu utilizei aquele meu conhecimento e apliquei ele de alguma forma, certo? No caso, na tecnologia, né? E hoje sabemos que para tudo, quase tudo, né, necessitamos de energia elétrica. Vamos fazer esse exercíciozinho aqui, Questão 1. Com toda a automação que acontece atualmente nas linhas de produção, seria possível produzir bens de consumo sem trabalho humano? Ou seja, embora a gente tenha muita máquina, seria possível a gente deixar de trabalhar e só as máquinas trabalharem por nós? Ou seja, elas não precisariam mais de nós, certo? Embora a gente faça a máquina e invente aquela máquina, sempre vai ter a necessidade do ser humano estar manipulando de alguma forma aquela máquina. Uma para poder fazer a própria máquina, outro para dar manutenção na máquina e outro para poder controlar. Embora com a Revolução Industrial e até atualmente, né, porque a gente vê muito as máquinas fazendo próprias máquinas, né? Mas no caso ali por trás existe um ser humano controlando aquilo, colocando todos os padrões, certo? No caso, a gente vê muito em uma fábrica de refrigerante, por exemplo, vai passando as latinhas, as máquinas mesmo colocam a latinha numa esteira, numa espécie de esteira, vai passando e outra máquina enche aquela latinha, certo? Mas o que acontece ali? Alguém teve que fazer aquela máquina, alguém teve que programar aquela máquina para trabalhar daquela forma. Ou seja, não tem como a gente produzir sem a utilização do trabalho humano, só com as máquinas, né? Explica a diferença entre ciência pura e ciências aplicadas. É o que a gente comentou a aula inteira, né? Ciências pura, o que é?
é estudar simplesmente o fenômeno sem aplicar, é só entender o fenômeno. Isso é ciência pura. Ciência aplicada é entender o fenômeno e aplicar ele de alguma forma na sociedade. Que no caso foi da questão da eletricidade, né, que a gente aplica em todo canto. Bem, pessoal, é isso.